Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lidecora. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trago aqui no canal ideias de decoração, faça você mesmo e reformas. E falando em reforma, o tema do nosso vídeo de hoje é quarto geek. O Mozão, meu marido, né, ele tem um canal aqui no YouTube, chama Varanda Nerd, em que ele fala sobre as coleções dele de jogos e de HQs. E essa coleção dele vem desde que ele era criança, então tem um valor sentimental enorme para ele. E nós moramos numa casa alugada, né? E o quarto geek dele, que é inclusive onde ele trabalha, tem pouco espaço. E a coleção vem cada vez aumentando mais, né? E esses dias a gente estava passeando num brechó que tem vários móveis usados e eu me deparei com um nicho triplo. Mas o que me chamou a atenção nesse nicho triplo era que ele tinha rodinhas. Então as paredes do quarto geek dele estão assim, quase que toda ocupada. Mas o espaço embaixo ali ainda tem lugar. Então eu bati o olho e falei assim, mozão, esse nicho vai encaixar certinho no seu quarto geek. E compramos o nicho, né? E eu fiquei pensando o que eu ia fazer com ele para agregar, não ser só útil, mas que também agregasse a decoração do quarto geek dele. O quarto geek dele tem um nome, quem assistiu Dragon Ball aí vai reconhecer, ele chama o quarto dele de Namekusei. O resultado final da decoração desse nicho foi muito legal, eu fiquei muito feliz com o resultado, o Mozão também, e quero dividir com vocês aí todo o processo e o resultado, espero que vocês gostem. E, por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, faz uma diferença enorme aqui para a gente. Bom, vamos ver o resultado desse nicho gamer? Passeando no brechó de móveis, né? Mozão e eu nos deparamos com um nicho triplo. Esse daqui. Vamos reformar também. Acho que isso aqui dá pra ficar lá no quarto, né? Dá. Da coleção. Dá Legal. sim. Esse é pra você. Legal. Vai ficar bom. Vai. Nós pagamos nesse nicho R$40, ele já veio com as rodinhas e ele tava bem sujo e precisando de vários reparos. Mas eu tava bem animada em trabalhar com ele porque eu achei que ele tinha muito potencial para se transformar numa peça útil e decorativa lá pro quarto geek do Mozão. Então eu tava bem animada para começar a trabalhar com ele. Primeira coisa que eu fiz foi tirar as rodinhas, né? E brigadão, pai, pela parafusadeira. Quem assistiu o vídeo da mesa da bobina, o primeiro vídeo aqui do canal, viu quanto eu sofri para colocar as rodinhas naquela mesa, né? O meu pai viu e me deu essa parafusadeira de presente. Então, brigadão, pai. Ela ajudou muito. O nicho, ele tinha o laminado na parte da frente, mas na parte de trás ele tava assim, com o compensado aparecendo. Eu quis fazer um acabamento para ficar mais bonito, né, dos dois lados, e eu passei uma massa em tudo para poder lixar depois e ficar com um acabamento melhor. Poderia ter colocado um laminado, né, tem para vender a faixinha da frente, mas eu não curto muito porque ele resseca com o tempo, né, eu tenho vários móveis que acabaram quebrando aqui, então eu preferi passar massa que eu achei que iria durar mais. Passei essa massa em toda a parte de trás aí do compensado, também passei em todos os defeitos que tinha em todo o nicho, nas laterais, tudo onde tinha qualquer defeito eu cobri com a massa, e como o Mozão ainda não sabia se ele ia usar o nicho deitado ou em pé, eu tampei os furos das rodinhas porque eu preferia furar depois do que ter que mexer no meio do processo, né? Com tudo bem seco, fui de lixadeira ao terror aqui da vizinhança, né? Pra deixar aí a peça bem lisinha, bem homogênea antes de poder começar a pintar. E lixei todo o nicho de todos os lados aí para deixar o acabamento bem certinho antes da pintura, né? A lixadeira facilita muito o trabalho e muita gente aqui no canal me indicou passar batida de pedra ao invés de lixar a peça para aumentar a aderência da tinta, né? Mas como eu tenho a lixadeira, eu prefiro passar ela ao invés da batida de pedra, eu prefiro aumentar a aderência da peça com a lixadeira. Obrigada por todo mundo que me indicou a batida de pedra, tá? Mas é mais um gosto pessoal por passar a lixa mesmo para aderência, então quem não curte lixar aí, a batida de pedra é uma ótima opção, mas como eu tenho a lixadeira que facilita muito o trabalho, eu prefiro passar ela ao invés da batida de pedra, por ser um produto automotivo, eu não curto muito trabalhar com ele, tá? Mas daí fica da opção de cada um.
E bora tirar o pó desse nicho, né? Ele tava ali num lugar do brechó que pegava muito vento, muito pó, ele tava bem sujo mesmo, então essa parte aí não foi muito legal de fazer. E aí ele já tava com uma outra carinha, né, do que quando a gente trouxe do brechó, tava liso e pronto para começar a pintura. E falando em pintura, a cor escolhida para o nicho foi o preto. Apesar de eu gostar de uma decoração mais rústica na casa, o quarto geek do Mozão, ele é para ter uma pegada um pouquinho mais moderna, né? Tem tudo a ver com videogame. Então, ele já tem alguns nichos ali com jogos que são todos pretos, a gente padronizou, né? Então a gente quis manter a cor nesse nicho. Porém, à medida que eu fui pintando esse nicho, eu sabia que eu não queria só pintar ele de preto, eu queria fazer uma coisa diferente, fazer uma decoração personalizada ali para esse quarto geek do Mozão. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer de diferente nesse nicho, né? Olhando algumas decorações na internet, não vi muita coisa diferente de nicho, né, para esses quartos gamers. Ou eram nichos pretos, ou eram brancos, ou eram formatinhos diferentes, né, mas eu não vi nada de detalhe. Então, enquanto eu pintava o fundo dele, eu fiquei pensando o que eu podia fazer de diferente para personalizar esse nicho e dar uma personalidade completamente diferente para ele. Enquanto eu não sabia o que eu ia fazer aí de diferente no nicho, além de pintar ele de preto, né? O jeito era ir pensando e curtindo o processo. E como que é legal, né? A gente pega uma peça que tá ali esquecida num cantinho e só o fato de você passar uma demão de tinta ali já dá uma outra carinha pra ela. Eu acho isso muito legal. E aqui não sou só eu que pinto, né? De vez em quando a cachorrada também quer participar do processo. No caso aqui, a Luna também faz a vez dela aqui na pintura. Mozão do céu, o que você tá querendo fazer com aquele nicho? Então, o que eu pensei com aquele nicho, até quando a gente foi lá no brechó, é colocar aqui embaixo, né? Porque, ó, eu tenho o Play 3 aqui, só que eu tive que tirar toda a coleção de Play 4 e Play 1. Então só ficou Play 2 e Play 3 aqui. E aí ainda vai chegar de Play 5 que a gente vai começar, né? Então aqui poderia aproveitar bem aquele espaço, não sei o que você acha. Até porque você não tem mais parede, né? Agora só tá sobrando espaço embaixo. É, exatamente. E aí vai ficar assim, eu coleciono vários consoles, né? Plataformas diferentes, mas a PlayStation é a que mais tem, né? Mas assim, eu não sou sonista, tá? Tem todo um canto lá de Xbox pra gente ver isso, mas tá aqui. Então, a meta é encaixar aquele nicho aqui nesse espaço. É isso aí. E assim que o Mozão me contou em que canto ele queria colocar esse nicho e pra quê, eu tive a ideia do personalizado que eu queria fazer pro nicho dele. Foi perfeito. O que você tá fazendo aí, Mozão? Eu tô imprimindo os riscos aqui que eu vou passar em cima do nicho. Você acha que você consegue fazer na mesma cor? Consigo. Já fechou bem aqui também, hein? Você viu só? Tá bonito, né? Eu gostei. Já é outra peça. Eu gostei da ideia de você... Vai ficar lindo isso aqui, né? Vai. E a Luna sempre presente, né? Ô, Luna! Luna! Vai ficar legal. Vai. Mozão, você acha que vai ficar legal aqui os símbolos do PlayStation? Não sei. E já que o nicho vai ficar no cantinho do PlayStation, nada mais certo, né, do que pintar um dos símbolos do PlayStation no tampo do nicho. E passei o risco no tampo e comecei a pintar.
Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal no YouTube de pintura em madeira, né? Eu trabalho nesse canal com pintura em madeira e reciclagem, então pra mim já é muito natural fazer esse tipo de pintura em outras peças, tá? Então eu fiquei muito feliz de poder unir aí a reforma desse nicho e um pouco do meu trabalho de pintura em madeira aí, no caso, transferindo pro nicho. Achei que ficou muito boa a ideia, gostei muito de trabalhar a junção desses dois tipos de trabalho nesse nicho pro quarto gamer do Mozão. Aqui eu tinha duas opções para pintar os símbolos. Eu podia pintar eles todos de branco, né? Ou eu podia seguir a cor correspondente de cada símbolo, né? Esses símbolos, cada um fica em um botão do controle do videogame, do PlayStation, né? E cada um tem uma cor específica. O Mozão quis colorido, então eu peguei as tonalidades mais próximas que eu tinha, de acordo com a cor de cada símbolo, e pintei aí no tampo do nicho. E deixei por último, né, o único símbolo que não deu para fazer com fita crepe. Esse foi a mão livre na cara e na coragem, né? Mas com paciência ali, com bastante calma, só ir preenchendo que o resultado fica muito bom. Eu fiquei muito feliz de trabalhar esse projeto no tampo do nicho. Foi um projeto bem especial. Fiquei muito feliz com o resultado e o processo todo dele, né, de toda a criação. E com a pintura bem seca, eu devolvi as rodinhas, né, que vieram com o próprio nicho de volta no lugar. Gente, dá para acreditar que é o mesmo nicho lá do começo do nosso vídeo, aquele nicho branco todo batido. Que alegria o resultado final desse nicho gamer. Fiquei muito feliz com o resultado. E para dar o arremate, um tampo de vidro que a gente mandou cortar exatamente do tamanho da parte de cima do nosso nicho. E aí, Mozão, o que você achou do seu nicho novo? Mozão, assim, sem palavras, obrigado, ficou demais. Se você olhar assim, deu outra cara, né? E deixou tão você conseguiu acertar as cores. Parece que a gente comprou esse produto oficial na loja da PlayStation. De tanto que ficou bom, obrigado mesmo. Aprovado, Mozão? Nossa, você na minha vida é tudo, né? Não tem o que falar. Aprovadíssimo, né? Então agora o pessoal do Varanda Nerd vai poder curtir mais o canal. Temos mais espaço aí para colocar mais jogos agora. É interessante que a gente achou um espaço bom, né? Que tava aqui vago e olha isso, meu. Legal, né? Ficou muito bonito. E Top. Tava jogado. Tava jogado lá. Quando você viu esse móvel e tal, me surpreendeu, porque você acertou em tudo. Até nas cores do PlayStation. Parabéns, viu? Obrigada, Espero Mozão. que o pessoal goste, né? Se inspire também. Agora a gente tem que colocar umas luzes diferentes aqui no quarto, né? Tá Olha saindo. o espaço que ganhou, né? Porque aqui a gente pode aproveitar nesse esquema aqui, né? A gente compra um... Qual que é o nome disso? Livreiro. Livreiro. A gente comprou um desse, pode aproveitar aqui, né? Cabe mais jogos. E jogos, né? Porque se você filmar ali rapidinho, ó, filma ali rapidinho, ó. Tem um monte de jogo ali, ó. Olha lá, tá abrindo espaço para caber mais jogo. Tá bem no espaço. É isso aí, Mozão. Parabéns, viu, Mozão? Obrigada, Mozão. Obrigadão, viu, gente? Espero que vocês gostem aí. Ela mandou muito, muito mesmo. Foi um dia fazendo, não foi simples, não. E que alegria ver a transformação dessa peça, né? Um nicho que estava ali totalmente esquecido no brechó se transformou numa peça utilitária, personalizada e decorativa no quarto geek do Mozão. Fez total diferença ali no cantinho do gamer dele e ele adorou e eu também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, bom comecinho de semana e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.